Bom dia. Bom dia. Meu nome é Maria Fernanda, eu sou sócia e diretora operacional da Notopo. A Notopo é uma consultoria de marketing digital que está há 10 anos no mercado. Aqui. Vou contar um pouquinho da história da Notopo para vocês entenderem aí esse processo que a gente passou nesses 10 anos de existência. A fundadora da Notopo é a Juliana Renner. Ela fundou a Notopo, né, com o objetivo de fazer com que a agência ajudasse pequenos e médios empresários a atrair tráfego para o seu site ali em 2006 para gerar lead. Né? Ela tinha um hotel na época, em 2004 ela começou a trabalhar com o Google AdWords aqui no Brasil, quando ela voltou dos Estados Unidos. Era uma coisa até inovadora para a época, se a gente for pensar em 2004, quase ninguém no Brasil fazia links patrocinados. Então ela começou a ser procurada por um monte de gente, falou, cara, você está fazendo um bom trabalho, faz para mim, faz para mim, faz para mim, e ela abriu a Notopo. Passaram-se os anos, a Notopo foi se desenvolvendo como uma agência de marketing digital, e aí o Danilo virou sócio da Juliana, e aí a gente começou nesse processo da Notopo virar mais para um formato de consultoria do que de agência em si, primeiro porque a gente não tem time de criação interno. Então, as pessoas já se confundem. Ah, você é agência, mas não tem time de criação. Em 2015, eu virei sócia do Dani e a Julie foi tocar outros projetos, que ela foi morar nos Estados Unidos. E aí, a gente começou a repensar mesmo nesse modelo de consultoria, entendendo que, hoje em dia, existem muitas agências de marketing no mercado. O mercado, ele tá ficando saturado dessa coisa de agência on e off e as pessoas precisam de novas soluções. Então, qual é a melhor solução vendo uma deficiência do mercado? É alinhar junto com o cliente mesmo o objetivo dele, porque tem muitos clientes que chegam até a gente que não tem objetivo. Qual é o seu objetivo de você contratar uma consultoria como a minha? Não sei. Então, entendendo isso, a gente vai muito mais para o lado de consultor de alinhamento, de estratégia, entendimento de objetivo, do que sim, eu vendo links patrocinados, sim, eu faço inbound, sim, eu faço qualquer outra coisa que muitas agências fazem e muito bem também. Então, nesses 10 anos, foram mais de 400 projetos concluídos. A gente tem uma parceria com o Google in-house, ou seja, não é só o consultor que a gente liga e dá assessoria para a gente. Quando a gente precisa de um alinhamento estratégico para coisas relacionadas a Google, eles vão até a agência e alinham as estratégias do cliente junto com a gente com o que é coerente, com o que é possível. E nesse meio tempo, a gente teve vários clientes, né? Nesses 10 anos, vários clientes de diferentes segmentos. Alguns deles se mantêm, outros deles já foram embora, assim, construir o caminho, de repente, com outras soluções, e a gente é super feliz com isso. Então, aqui é um pouco dos clientes que já passaram por nós, tá? Então, sobre nós. A nossa visão é ser reconhecido no segmento de startups e empresas estrangeiras como referência em consultoria de marketing digital. A gente tem um time bilíngue, o Dani fala 4 línguas, se não me engano, eu falo 3, a Carol é bilíngue, então a gente tem um time que consegue, a gente tem um time que consegue atender pessoas de diferentes países. E isso é um diferencial, né, porque não é toda agência que consegue, não é toda consultoria que consegue atender clientes de diferentes países e entendendo também como esses clientes vão se localizar no Brasil, porque tem muito cliente que vem para o Brasil achando que a fórmula mágica que aconteceu nos Estados Unidos ou em qualquer país que ele venha vai ser a mesma e o público brasileiro é diferente. Então a gente gosta desses clientes bastante. E startup porque a gente tem esse modelo de startup também, de teste, vamos tentar, vamos construir dado para a gente entendendo o perfil do mercado, das suas entregas e adaptando as estratégias para ir alcançando os resultados. E a nossa missão é fornecer para o cliente com clara visão de crescimento médio e longo prazo, porque a gente também não atende cliente que eu quero fazer um mês de links patrocinados. A gente alinha a estratégia, a gente não vende o serviço, é diferente, tá? Então, com ferramentas de marketing digital e técnicas de Lean Startup. Ih, tô falando muito. Então, o nosso diferencial, que eu já tinha falado, time bilíngue, nós somos apaixonados por dados, a gente entende os dados do cliente, a gente entende as informações que ele passa pra gente construir estratégias que sejam coerentes para esse cliente. Eu falo coerente, não o melhor, porque
A gente tem que entender que cada cliente tem seus limites também. Às vezes ele nem sabe das limitações dele para a gente fazer a entrega. Foco no cliente, que é exatamente isso que eu estava falando. A gente educa esse cliente. Nós, como os consultores, a gente não é detentor da informação. Ninguém pode saber o que eu faço, escondo o dado, não. A gente prepara esse cliente que vai ter um ciclo de vida dentro da Notopo para ele se fortalecer e, de repente, ir traçar o caminho dele com um time interno que vai ser mais barato para ele numa previsão a médio e a longo prazo. Então, se tem essa necessidade, a gente faz isso também. Eu tenho um time, você educo. Eu quero que o cliente entenda o que eu faço, que ele entenda a necessidade do meu serviço para ele, tá? E parceiros nota 1000. Então, como a gente não consegue fazer tudo de tudo, a gente tem parceiros que conseguem entregar tudo de tudo. Então, a gente precisa entender bem os dados do cliente para ajudá-lo a estabelecer uma estratégia coerente. Não é o melhor, eu não vou te entregar o melhor resultado, porque às vezes você não tem o melhor serviço, o seu atendente não é o melhor, entendeu? Então eu tenho que entender também as limitações do meu cliente e entregar resultados que sejam coerentes com as limitações dele. Se você é nota 1000, eu vou te entregar resultados nota 1000. Se o seu site é nota 1000, eu vou te entregar resultados de um site nota 1000. Mas a gente tem que entender bem até as nossas, limitações e as limitações do cliente. Então, a gente fica um pouco assustado com o mercado e fala, não, eu te entrego tanto em tanto tempo. Acontece, mas para isso você precisa estar muito bem estruturado. E a gente faz essa análise também. Então, como a gente faz isso? Objetivo do cliente. Qual é o objetivo do cliente? Querer se posicionar no mundo digital para quê? O que você espera de resultado? Quais são suas metas de médio, curto e longo prazo? Eu quero saber isso. Se você não sabe responder, a gente vai ter que aprender isso junto, tá? Diagnóstico. Quem é o seu público? Em que canal ele converte? Qual é o canal que ele está convertendo? Onde ele está? Ele está em blog? Ele está em Facebook? Ele está em LinkedIn? Quais são as necessidades e a dor desse cliente? Do meu, eu tenho que entender, e do que você vai vender também. Será que ele precisa do seu produto, assim, desesperadamente? Então eu preciso entender tudo isso. Quem são os seus concorrentes? O que eles estão fazendo na internet? Será que eles investem muita grana? Você vai concorrer com a Dafit, que quer investir R$1.000 no links patrocinados, e depois reclama que a Dafit vende mais que você. Então, a gente vai entendendo quais são as suas limitações também para alinhar essa estratégia da melhor forma possível. O que eles fazem na internet, E diagnóstico de dados. Quais são suas principais fontes de tráfego? Qual é o seu posicionamento no Google? O que você faz na internet que deu certo, já fez? Quantos acessos o seu site tem? Com quem você está falando? Você está falando da maneira certa? Quem é essa persona, E quais canais certos você está? Ou não? Ou deixou de estar? Então, tudo isso é um diagnóstico que a gente faz do cliente para alinhar a estratégia. E aí a gente faz estratégias baseadas nos pilares do marketing, que é engajar, divulgar, mensurar e otimizar. Então, tudo isso aqui a gente chama de ferramenta, tá? Então, a gente pensa nisso primeiro e desenha o que a gente vai fazer com essas ferramentas. Eu não vendo links patrocinados, eu vendo a sua estratégia. Então, quando eu faço AdWords, que são os links patrocinados, eu analiso os dados, tá? Então, e se você não tem dado? Então a gente faz um projeto com 3 meses mínimos para tentar entender os seus dados, tentar entender o que você vai fazer, que vai dar certo, tá? Pra gente estipular os indicadores-chave de performance, que são os KPIs, e a gente vai saber, o meu resultado em 6 meses deu certo? Deu, não deu, porque em 3 meses eu analisei, gerei tráfego, tive um entendimento do que o seu público começa a fazer dentro do seu site. E aí eu vou começar a analisar, depois de um tempo, se isso é bom ou se isso é ruim. Tá difícil? Não, né? Tá tudo bem. E aqui são os nossos serviços, o que move, o coração da Notopo. Então a gente faz inteligência de mercado, análise de dados, links patrocinados, testes de usabilidade, e-mail marketing, check for calls, um monte de coisa aí que é só perguntar que a gente vai fazer e dependendo do que você quer. Mídias sociais, conteúdo, link building, inbound, também a gente faz. Aí eu queria passar o case da LCR.
localizou no Brasil no começo do ano passado. Eles vendem um produto que é acima de $500 mil, né? Dólares, quer dizer, $500 mil. Então 300 litros para ele é uma coisa absurda. Eles entraram quando o dólar começou a ser 4-1. E a gente deu certo porque a gente posicionou pro público local. Então é por isso que a gente busca como referência empresas estrangeiras, startups. E é isso. Meu nome é Maria Fernanda, eu sou da No Topo. Tudo que vocês precisarem entender mais sobre marketing digital, para conversar com pessoas que tenham essas necessidades de tudo que eu falei aqui, é só falar comigo. Obrigada.